Parábola dos talentos, né? Muito boa. Quem lembra da parábola dos talentos? O Senhor foi viajar, chamou 3 dos seus servos e deu a ele 5 talentos, a um 2 e a outro 1 talento. E ao retornar de viagem, chama esses servos e pede a prestação de conta desses talentos, né? A gente se imagina nessa parábola dos talentos, ou a gente ouve como mais uma história do Cristo, mais uma historinha contada pelo Mestre Jesus. Mas será que a gente consegue se identificar nessa parábola dos talentos? Será que a gente consegue entender qual é a mensagem que está por trás dessa história? Talentos, né? O que é talento? O que são esses talentos que ele fala na parábola? A doutrina nos convida a entender que o talento é uma expressão simbólica, né, de tudo aquilo que nós recebemos enquanto encarnados nesse processo de evolução. Talento, não necessariamente, ali na parábola ele fala de como se fosse uma moeda, como se fosse algo material, né? Te dei 5, te dei 2, te dei 1, né? Mas, na verdade, simbolicamente, ele representa tudo que nós recebemos. E o que nós recebemos quando encarnamos? Né? Só matéria, só dinheiro? Dinheiro também é um talento, mas além do dinheiro, nós temos outros talentos. Nossa inteligência, nossos dons artísticos, se aqui tiver algum artista, né? Sabe o que é um talento que muitas pessoas não conseguem entender? Eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão aqui comigo e com certeza elas têm esse talento. Tempo. Tempo para usar em favor do outro também é um talento. Um talento que nós recebemos. Poder doar um pouco do nosso tempo para alguém é um talento, né? Então, às vezes, a gente, quando ouve a parábola dos talentos, é muito comum a gente pensar na condição financeira. Quando a gente fala em caridade, especificamente, é muito comum a gente pensar na condição financeira, né? Nós vamos fazer uma campanha, solidariedade, alguém pode ajudar e todo mundo nesse mês eu não posso. Já começa a bater nos bolsos e dizer eu não posso. Nesse mês não dá. Mas só que as pessoas não entendem que fazer a caridade ou fazer o bem não está relacionado especificamente com a coisa material. Nós podemos doar coisas que estão para além da nossa condição. Por exemplo, eu vi aqui, antes quando eu estava aqui aguardando, estava passando aqui no Data Show, vai haver uma caravana da solidariedade para Jaguaretama, né, de profissionais de saúde. Ou seja, eu tenho um talento e eu estou doando o meu talento naquele momento para um trabalho voluntário. Na última campanha que teve, eu acompanhei, teve ginecologistas, tiveram pediatras, psicólogos, né, veterinários, que lá também tem alguns animais. Ou seja, o meu talento, o meu dom, a minha profissão, será que eu posso ajudar de alguma forma, sem ser só financeira? Que tipo de doação eu posso estar fazendo? Nós temos, por exemplo, todo mundo aqui já deve ter ouvido, quem é espírita, né? Quem está vindo à casa pela primeira vez, não sei se já ouviu falar de Divaldo Franco. Provavelmente já ouviram falar da Mansão do Caminho, né? Vocês conhecem a Mansão do Caminho? Já ouviram falar da Mansão do Caminho? A Mansão do Caminho, todo mundo fala, é um abrigo que o Divaldo fez para acolher adolescentes, crianças e adolescentes. Para além disso, a Mansão do Caminho é uma grande oficina profissionalizante. Lá dentro, esses jovens que são acolhidos e tirados da rua, porque se você só pegar e tirar da rua e deixar guardado aqui dentro, em algum momento esse jovem tem que voltar. Não adianta só eu tirar, trazer para cá e devolver. Quando ele tiver maior ou quando não couber mais dentro da instituição por conta da idade. Não, lá ele faz o seguinte, ele tem cursos profissionalizantes. E eles têm convênios com várias instituições, então dali saem pedreiros, padeiros, costureiras, boleiros, salgadeiros.
várias profissões que a própria comunidade ensina, eles se autoalimentam, eles se autoajudam. Quem é formado vai formando outros, vai dando um pouquinho do seu tempo e continua lá dentro, formando a próxima equipe, formando a próxima geração. Isso são talentos. O talento de você reproduzir aquilo que você recebe. Então todos nós temos talentos. A gente acha que talento é só, volto a dizer, né? Há uma relação muito forte com a questão material. Mas a gente tem que lembrar que o Cristo ele fala por símbolo, simbologia. Então ele está falando da nossa capacidade intelectual, da nossa inteligência, do nosso tempo livre. Ele fala até que o tempo livre é um talento. Se você tem tempo, use-o em benefício do outro. Mas como eu posso usar meu tempo? Eu não sei fazer nada. Sabe ler? Vai para uma instituição e leia para as pessoas que estão precisando ouvir. Existe um trabalho feito no Hospital do Câncer aqui em Fortaleza, no Instituto Peter Pan, onde voluntários vão para lá para ler histórias para as crianças. Só lê. Pega o livro, lê, conta a história. Quem sabe tocar um violão, leva um violão, toca, canta uma música. Isso é a utilização do talento em benefício do outro. Na mesma parábola, ele fala do servidor que enterrou o talento. Em que o dono volta, o proprietário volta, e aquele servidor enterrou o talento. E ele procura e diz, servidor mau, que fizeste daquilo que eu te dei? E ele diz, por medo de ti, eu enterrei e agora te devolvo exatamente o que me deste. E aí ele cobra, mas por que não fez render? Por que não transformou isso em algo? E quem é esse servidor mau? Esse servidor mau é toda vez que eu não faço uso dos meus talentos, eu estou caindo nessa condição. Como nós estamos dentro de um centro espírita, eu vou falar de uma que é muito comum. Não sei se aqui vai ter alguém. Mas o médium que não quer ser médium. Ah, eu tenho medo. Não quero. Não quero. Eu tenho medo, mas morro de medo da mediunidade. Você tem um talento maravilhoso. Ele não quer fazer uso. Você tem condição de auxiliar e não quer fazer. Ou então você usa o seu talento em benefício próprio. Eu tenho um talento maravilhoso, mas ao invés de eu ajudar, eu uso ele única e exclusivamente para tirar vantagem. Lembra que ele fala que os dons devem ser utilizados em benefício do outro sem cobrar nada, principalmente quando a gente fala na questão espiritual. Né? Auxilie sem pedir nada em troca. Mas algumas pessoas veem nisso uma oportunidade de tirar vantagem. E usam esse talento em benefício próprio, para enriquecer, ou para ludibriar, ou para, de alguma maneira, se beneficiar em cima de outras pessoas, utilizando esses talentos. É o talento da oratória, por exemplo. Quantas pessoas têm o dom da oratória maravilhoso, mas aí, ao invés de fazer uso disso, de levar a palavra, de auxiliar, não, só pensam em fazer algo para tirar vantagem, de controlar as pessoas, de manipular as pessoas através da fala. E hoje isso está muito comum. Hoje a gente percebe, a gente vive hoje num mundo real e um mundo virtual. No mundo virtual, é o tempo todo vendendo alguma coisa, tem alguém que quer vender algo para você. Alguém que quer te orientar, quer vender, quer dizer, quer fazer. Então, assim, a gente tem que entender que se eu tenho e eu posso, nada quer dizer que seja injusto eu fazer e ganhar e tirar o benefício do meu talento. Mas nada significa que eu também não possa contribuir um pouco com o meu talento. Eu tenho um amigo meu que ele é músico. E aí a gente brincando com ele, eu disse assim, rapaz, vai ter uma festinha lá em casa, tu não quer ir tocar não? Ele disse, depende, quanto é que tu vai me pagar? Eu disse, rapaz, vamos tocar lá entre amigos. Ele disse, não me peça para fazer de graça, a única coisa que eu sei fazer cobrando. É uma frase conhecida, não é dele, ele usa essa frase. Aí eu disse assim, verdade, eu concordo com você. Mas você poderia também usar essa frase, não digo para a minha festa, na minha casa, mas se a pessoa em tocar para quem precisa, crianças e algumas coisas que precisam, eu até concordo. A gente pode fazer uma vaquinha e pagar para você uma hora do seu show. Eu acho interessante. Não é um trabalho de caridade.
Mas você pode fazer um trabalho de caridade com esse dom. Aí ele ficou olhando para mim, ficou pensando, ele disse, aí é outra história. Eu disse, pois é. É porque às vezes a gente esquece que a gente também pode fazer uso desse nosso talento. E seja ele qual for, eu sei cozinhar, ensina as pessoas. Né? Tem um talento maravilhoso. Acho que quem já ouviu minha palestra passada aqui, eu falei em outra condição, mas eu falei desse talento que é maravilhoso, que todos nós temos. Ou pelo menos todos nós temos não, né? Mas nós temos o dom. Quem tem o dom de possuir esse talento, deveria agradecer diariamente e aprender a fazer o uso dele, que é o talento maravilhoso da audição. Todos nós temos 2 ouvidos, né? Acredito aqui que todos que estamos nessa sala estão em perfeita condição de audição, de visão, né? Que só isso, por si só, já se torna um dom de agradecer. Agradecer por eu ter todas as condições fisiológicas que eu preciso para exercer um bom trabalho. E ouvir nos tempos de hoje é algo, eu diria que é admirável e extremamente necessário. Você conseguir ouvir as pessoas, você conseguir perceber a necessidade que as pessoas têm. Às vezes é difícil, eu concordo. Nas nossas famílias, nas nossas casas, com os nossos companheiros, às vezes a gente se irrita um pouco, se chateia, mas aí a gente tem que respirar e oferecer essa audição, porque muitas vezes aquele que está um pouco mais equilibrado tem que ajudar ao outro que está um pouco desequilibrado. Nós vivemos num tempo de muitas cobranças, de excessos. Nós vivemos num tempo do dinamismo tão grande que nós estamos adoecendo sem perceber. A doença da atualidade chama-se ansiedade, causada exatamente por essa necessidade que nós temos de estarmos ligados o tempo inteiro, atentos o tempo inteiro, prestando atenção, como a colega disse na abertura, né? Com o nosso obsessorzinho o tempo todo do lado, e ele fica ali, se a gente deixar passar a noite inteira, porque ele não deixa. Hoje mesmo eu até brinquei, eu fui fazer uma pesquisa para minha filha, que ela está querendo trocar de carro, me pediu uma opinião, e eu fui ajudar, e eu fui fazer uma pesquisa. Eu já recebi uma enxurrada de promoção do carro que eu pesquisei. E aí você fica, aquilo fica alimentando, você fica ali, diz, deixa eu ver esse aqui eu não tinha visto, deixa eu ver. Pronto, pelo menos espera, passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, e você fica preso naquele ambiente. Então hoje, escutar o outro é uma atividade prazerosíssima, você poder oferecer a sua condição de audição para ouvir o que o outro tem a dizer. Não necessariamente se preocupe com o que você vai falar, porque às vezes as pessoas dizem, não gosto de ouvir porque eu não sei o que eu vou dizer. Não se preocupe, ouça. Porque o outro tem muito mais necessidade de falar do que de ouvir. Então ele precisa falar, colocar para fora. Deixar que saia de dentro dele tudo aquilo que o angustia. Então se ele tem um amigo, se ele tem um companheiro, um parceiro, alguém que pode ouvir, por alguns minutos, é maravilhoso essa condição. A condição material também. Não necessariamente eu estou aqui fazendo uma apologia ou uma condenação à riqueza, nada disso. Se eu tenho condição de ajudar financeiramente, que faça isso. Mas que a gente lembre que não é só a condição financeira que importa. A gente pode ajudar de diversas formas, de diversas maneiras. Né? Durante a parábola dos talentos também, ele fala de 2 situações. Não sei se vocês perceberam. Aquele que recebe 5 talentos chega para ele e diz, Senhor, apliquei os 5 talentos e recebi mais 5, dobrei aquele que tinha. E Cristo fala, bom e fiel servidor, porque foi fiel com pouco, eu te darei muito. E aquele que tem 2 talentos, entrega mais 2 e recebe a mesma frase. Bom e fiel servidor, porque fostes fiel com pouco, eu te darei em troca muito. Percebam que não fez diferença para o Cristo a quantidade dos talentos. Ele não se preocupou se um tinha 5 e o outro tinha 2. Ele se preocupou com a atitude que foi feita. Então, quando eu faço algo com o meu talento, eu estou valorizando aquilo que eu recebi.
em detrimento daquele que enterra o talento, ou seja, eu estou perdendo a oportunidade que esta encarnação está me dando de aprender alguma coisa. Quando eu me nego a fazer, quando eu me nego, me recuso por algum motivo, eu não quero exercer aquele talento que eu tenho, ou não quero ajudar, é como se eu estivesse enterrando aquele talento. Ele não está produzindo. E aí a gente tem que se lembrar que o Cristo ele não está preocupado com quantidade. Ele está preocupado com atitude. Os dois, tanto o que recebeu 5 quanto o que recebeu 2 talentos, eles tiveram a atitude de ir ali fazer aquele talento se multiplicar. Assim deve ser nós. Cada um segundo a sua obra. Não tem uma frase? A cada um será dado segundo a sua obra. Ou seja, o Cristo é tão consciente da nossa imperfeição e da nossa condição de aprendiz, porque nós estamos em processo de aprendizagem, que ele não quer que nós façamos a mesma coisa. Ele não quer que nós sejamos iguais, mas ele quer que nós tenhamos atitude. Ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente saia do lugar comum e produza qualquer coisa. Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, amar é verbo. E verbo é ação. Quem lembra das aulas de português? Verbo significa ação. Fazer alguma coisa. Então, amar significa ter atitude sobre o outro. Amar a Deus, ter atitude para com Deus. Amar ao próximo, ter atitude para com o próximo. E a gente fica aí querendo definir. Eu já vi inúmeras pessoas, sociólogos, psicólogos, filósofos, querendo definir o amor. Coisa que a gente ainda não tem capacidade total de compreender, porque amor é algo tão sublime, ele engloba todas as outras emoções e sentimentos que a gente ainda não está preparado. Então, se a gente entender que amar é verbo, é ação, quando eu me coloco à disposição do outro, quando eu me coloco em ação para o outro, eu estou amando. Não necessariamente amor significa abraçar, beijar, fazer carinho, não. Amar significa ter para o outro atitude, que é exatamente o que ele faz com os 2 colaboradores dos talentos. Ele os chama de bons e fiéis porque foram fiéis com pouco. Ou seja, o pouco que eles tinham, eles souberam fazer aquilo render. E será que eu estou sabendo fazer render o meu talento? Será que eu estou sabendo fazer render o meu dom? Todos nós temos um dom, um talento. A gente esquece, mas a gente tem. Visão, audição, paladar, tudo isso é talento. Se você utilizar da forma correta, ou fazer um investimento nesse talento, você vai ver o retorno. Né? Auxiliar as pessoas que não podem ver. Ensinar aqueles que precisam. Orientar aqueles que buscam. Tudo isso é uma forma da gente fazer uso da condição de talento que a gente tem. E nas pesquisas que eu fiz, para vir falar sobre a parábola dos talentos, eu encontrei um talento que eu já falei aqui, né? Mas eu vou chamar de novo a atenção para ele. Tempo. Tempo. E eu nunca percebi e me dei conta que nos dias atuais, você ter tempo para o outro é algo quase que, primeiro, que é quase que inacreditável que alguém tenha tempo, né? Hoje em dia. Eu me lembro, eu era garoto, meu pai tinha um comércio ali no centro da cidade e ele todos os dias ele vinha em casa, almoçava, dormia um pouquinho depois do almoço, uns 30, 40 minutos, levantava-se, voltava para o trabalho e 5 horas da tarde, 5h30, estava em casa de volta. Eu estava me lembrando, pesquisando, o dia continua com as mesmas 24 horas. E a gente não consegue nem comer, quanto mais parar para dormir um pedacinho, né? Na hora do almoço. Mas por que a gente não consegue fazer isso? Porque à medida que as coisas foram melhorando e aprimorando,
as tecnologias foram chegando, que eram coisas para nos auxiliar, começou-se uma disputa. O ser humano, ele vive de disputa, ele precisa dessa condição de ser melhor do que o outro. Se toda a competição, exatamente, né? Por que eu preciso produzir? Porque se eu não produzir, o meu colega produz. Se eu dormir, ele passa na minha frente. Quem trabalha aqui com vendas, com comércio, com alguma atividade que requer esse tipo de coisa, eu vejo as pessoas falando muito isso. Descansar posso não, porque se eu descansar, o outro vai lá e faz. Aí eu disse assim, e aí só o que eu vejo são pessoas adoecendo. Recebo constantemente pessoas adoecendo. Burnout eletrônico hoje, que é o que mais acontece. As pessoas sofrendo porque não conseguem desligar. Porque se desligar, perde. Então, uma coisa que era para ajudar se tornou nociva. Não pela coisa em si, mas pela utilização que dela foi dada. O celular é maravilhoso. Hoje é uma ferramenta de trabalho fantástica para muita gente. Porém, a gente hoje esqueceu que antigamente a gente trabalhava 8 horas por dia, né? 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, o resto descansava. Final de semana estava com a família. Agora, porque eu tenho um aparelho que está comigo o tempo todo, eu tenho que trabalhar o tempo todo. De manhã, de tarde, de noite, madrugada, final de semana, no banheiro. É terrível. Terrível. Uma vez uma paciente minha, uma professora, chegou para mim e disse, eu acho um absurdo. Aí eu disse, o quê? Você acredita que os meus alunos mandam mensagem sábado, 1h da manhã para mim? Aí eu olhei para ela e disse, acredito. Só me responde uma coisa. Tu responde? Ela disse, responde. Eu disse, é um reforço. Se você responde, você está dizendo, pode mandar que eu estou à disposição. E aí eles vão continuar mandando. Em contrapartida, eu tenho outro que diz assim, sexta-feira, 5h da tarde, eu não atendo, não respondo mais, nem mande mensagem para mim. Não sou médico, não sou enfermeiro, não preciso estar de plantão 24 horas. Então, segunda-feira de manhã você me procura. Está errada ela? Não. Ela tem que ter o controle o tempo é seu e o controle desse tempo também é seu. Às vezes a gente fala, eu não tenho mais tempo de qualidade com a minha família. Tá, de quem é o tempo? Seu. Quem controla? Você. Então você que diz o que você quer fazer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, que horas você vai dormir. Ah, eu durmo muito mal. Tá, que horas você vai dormir? 1h, 2h da manhã, fazendo o quê? No celular. Então, esse controle é nosso. Aí a gente fica cansado, a gente fica estafado, a gente adoece. Ou seja, os talentos que nos foram dados, né, tem a ver com talento? Tem. O celular é uma ferramenta, é um talento, é um trabalho, é algo que veio para somar. Só que se eu não souber utilizar, eu fico refém dessa ferramenta e adoeço. Então a gente tem que aprender a cuidar da gente mesmo, cuidar da nossa saúde mental. Estudar da saúde física é maravilhoso, todo mundo cuida, mas da saúde mental é algo que é esquecido. Ultimamente está sendo muito falado. Né? Por isso tantas pessoas precisam falar e por isso nós precisamos ter mais capacidade de ouvir. Quando a gente senta para escutar as pessoas, às vezes a gente olha e diz assim, você está precisando só conversar. Você está precisando só de alguém para te ouvir. Não precisa dizer nada, não. Divergências em relacionamento, muitos. Por quê? Porque as pessoas não falam. E aí, tudo aquilo que não é dito vira doença. Tudo aquilo que eu não consigo colocar para fora, o meu corpo vai colocar para fora. E se ele não colocar na forma normal, que é através do diálogo, através da exposição das vontades, dos desejos, das condições que eu preciso, o meu corpo vai colocar para fora de outra forma. Erupções na pele, dores de cabeça, problemas estomacais, dores nas costas, dores musculares, espasmos musculares, né? Câncer pode acontecer também, algumas células podem adoecer ao ponto de morrer. Mas eu estou falando, eu sei que o câncer também é uma coisa muito grande, mas eu estou falando de coisas mais banais, sabe? Que a gente tem e a gente às vezes não dá conta.
Eu estou com muita dor nas minhas costas. Eu já ouvi um paciente com muita dor nas costas. Tensão muscular. Tensão muscular. De tanta cobrança. Então a gente precisa aprender a gerenciar o nosso tempo. Lembra da frase do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você tem que ter atitude para com o próximo? Tem. Mas você tem que ter atitude para com você. Atitude de autocuidado. A frase mais falada que a gente costuma falar é aquela do avião, né? Máscaras cairão, coloque primeiro em você. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Parece até clichê. Mas é verdade. Eu costumo dizer o seguinte: quem está caindo só consegue ajudar a puxar para baixo. Eu nunca vi ninguém em queda livre conseguir ajudar alguém que não seja puxando para baixo. Então, se você quer ajudar alguém, você precisa estar nas mínimas condições de fazer esse auxílio. Então, se cuidar é amar. Se cuidar é estar nessa condição de amar a Deus, é estar nessa condição de amar ao próximo, porque eu estou na condição de me amar. Não é egoísmo, não é o amor egoísta, aquele que pensa, só eu primeiro, eu depois, eu em terceiro lugar. Não. É o cuidado de saber que eu preciso estar bem para oferecer. Então, dentro dessa condição da parábola dos talentos, a gente tem que entender que nós temos muita condição de ajudar. Muita. Principalmente quem tem tempo. Quem não tem tempo pode utilizar a sua ferramenta de trabalho, sua condição. Eu sou músico, eu sou pintor. Eu sei falar muito bem, eu tenho uma dicção muito boa. Você pode fazer leitura. Como eu falei, para as crianças ou para as pessoas que estão hospitalizadas. Né? Eu não sei, eu não sei aqui quem aqui é da área de saúde, mas se tiver alguém da área de saúde aqui, deve entender o que eu estou falando. Às vezes você passa nos hospitais e você vê pessoas sozinhas. Pessoas sozinhas. Antigamente, as pessoas, quando eram internadas, sempre tinham um parente, uma pessoa próxima, né? Hoje em dia, as pessoas são internadas e elas, quando não estão sozinhas, estão com uma pessoa desconhecida, um acompanhante. Que normalmente é colocado ali para substituir alguém da família que não pode estar ali. E um dia desse eu vi uma briga numa família, porque a mãe estava internada e 5 filhas, e nenhuma podia ficar com a mãe. E eu fiquei olhando, meu Deus. Não vamos pagar uma pessoa para ficar no hospital com a mãe, porque ninguém pode ficar. E aí você vai ouvir os motivos. Enfim, a gente tem que escutar, muitas vezes ficar em silêncio, porque não nos cabe fazer julgamento. Mas cabe chamar as pessoas à reflexão de perguntar assim, qual é a importância da tua mãe para você? Foi a pergunta que eu fiz. Me fala só para mim, qual a importância da tua mãe para você? Aí, quando a gente faz essa pergunta, a pessoa tem um choque de realidade. Não, Ave Maria, a coisa mais importante do mundo, se você não tem tempo de tirar uma tarde para ficar com ela. E aí você vai desarmando a pessoa. Porque não adianta bater de frente, não adianta xingar, falar. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que não podem fazer, que não tem tempo para fazer. Só que a gente esquece que se a gente quiser, a gente consegue. Não existe nada que não possa ser feito, existe um interesse em fazer ou não. Quando eu quero, eu faço. Eu quero tanto ir para aquela viagem, eu vou dar um jeito aqui de ir para aquela viagem. Você não vai. Ou eu quero ir para aquele show, ou para aquele evento. Eu não dou um jeito? Porque aquilo é prioridade. Então, quando a gente se coloca como prioridade, ou coloca os outros como prioridade, a gente consegue realizar. E é talento, a companhia, a leitura. Então, na parábola dos talentos, Cristo simplesmente quer que a gente reflita sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com os talentos que nós recebemos. Porque todos nós, não se enganem, todos nós ao encarnarmos, recebemos talentos. Recebemos condições
que nos colocam em lugares privilegiados em relação a outras pessoas. Ah, eu não sou privilegiado. Privilegiado é quem mora lá na beira-mar. Tem certeza? Tem certeza? Às vezes, você mora na mesma casa, com as mesmas pessoas, e você é privilegiado porque você tem uma estabilidade emocional maior do que o outro. Mais tranquilidade, mais clareza para resolver um problema. Enquanto o outro, muitas vezes, se perde, fica nervoso, se agita, não consegue ter clareza de atitude. Pode pensar que nas relações, a gente perceber, nas relações familiares, pessoais, profissionais, sempre tem um mais agitado, sempre tem um mais calmo. Sempre tem um que pensa, que traz a coisa mais para o chão, sempre tem aquele que leva a coisa mais para o nível do imaginário. Então, qual é o nosso objetivo na vida? Qual é o nosso papel? Melhorarmos. A doutrina espírita fala que o verdadeiro espírito é aquele que procura se melhorar a cada dia. Como é que eu me melhoro a cada dia? O Cristo já disse. O Cristo já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer que eu tenho que ficar pregado numa cruz? Não. Eu tenho que seguir os passos dele. E quais foram os passos dele? Amor, acolhimento, não julgar, não falar mal, acolher. Quando Cristo foi crucificado, imagina a gente quando a gente passa por uma situação, vamos pegar aqui que a gente está no nosso trabalho e a gente se sentiu vítima de alguma coisa dentro do nosso trabalho. A gente foi vitimizado, prejudicado de alguma forma por um colega de trabalho. A primeira coisa que vem é logo a indignação. Ah, porque fulano fez isso comigo, porque aquilo outro, porque não sei o quê, e aí começam a vir todas as justificativas e todos os porquês do mundo. Cristo, quando estava na cruz, sendo crucificado por todo aquele povo, ele olha, e o que é que ele diz? Alguém lembra? Perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Em nenhum momento ele condenou, porque ele podia ter dito, vocês, hein, bando de hipócrita. O dia que eu cheguei aqui montado num jumentinho, todo mundo me aplaudiu, veio atrás de mim, correndo, batendo palma, eu era a pessoa mais querida do mundo e agora estão aqui me crucificando, né? Bando de hipócrita. No mínimo, né? Ele podia dizer isso, né? E ele tinha toda a autoridade para fazer. E o que é que ele faz? Perdoa, Pai. Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então é com esse pensamento de que realmente a gente não faz ideia do que a gente está fazendo, é que a gente tem que entender que Deus, através da figura do nosso Mestre Jesus, conhece a nossa pequenez. E é por isso que, como na parábola do talento, ele não se preocupa com quantidade. Ele não quer saber quanto você faz, quanta caridade você faz, quanta coisa boa você faz ou deixa de fazer. Ele quer saber se você pelo menos faz. Se você pelo menos pensa na possibilidade de ajudar. Se você pelo menos se coloca na condição de amar, na condição de fazer algo por alguém. Na condição de ação. O Cristo, dentro do seu amor incondicional, ele sabe da nossa dificuldade. Ele sabe que nós somos seres em projeto de perfeição, né? Em processo de melhoramento. Então ele tem condição, ele tem noção disso. E ele não quer aqui, ele não espera que a gente aqui, da noite para o dia, vire santo. Não tem nenhum objetivo disso. Mas ele quer atitude. Ele quer que a gente demonstre, que a gente, poxa, aquele ali está aos trancos e barrancos, mas está fazendo alguma coisa. Está olhando, está ajudando, está fazendo. Eu vi esses dias um vídeo na internet, claro, a internet sempre acompanhando a gente, né? De um pastor de uma igreja evangélica, onde ele fez tipo uma pegadinha com os fiéis da igreja, né? Ele se fantasiou de mendigo e ficou na porta da igreja, ali pedindo alguma coisa. E as pessoas chegaram para o horário lá do
do culto, né? E as pessoas começaram a entrar na igreja e passavam por ele e ninguém nem olhava. Aquela pessoa que estava ali sentada no chão, ninguém nem percebia que ele estava ali. E aí, quando chegou a hora de começar o culto, todo mundo esperando o pastor, entra aquele mendigo, chega lá no púlpito, se descaracteriza e fala exatamente sobre a nossa hipocrisia, de quanto a gente é muito Deus dentro das casas de oração, tanto das igrejas, quanto dos centros espíritas, quanto dos templos. A gente fala muito, canta muito, vibra muito, todos somos maravilhosos, mas na prática a gente vira a cara quando as coisas chegam perto da gente, né? E é isso, parábola dos talentos. Será que eu estou fazendo com o meu talento? Ah, mas eu não tinha dinheiro para dar. Não podia dar nem uma boa tarde. Não podia nem olhar para aquela pessoa que estava ali. Então você não precisa, vamos deixar de achar que a gente só pode ajudar com dinheiro. Uma vez na época da faculdade eu fiz um trabalho com os meus colegas que era de a visualização do invisível. Visualização do invisível. O que é a visualização do invisível? Todos vocês podem fazer isso. Todos vocês saem de casa, acredito eu, todos os dias para o trabalho. Provavelmente vão por um mesmo trecho, por um mesmo caminho. Mas vocês já pararam para perceber o que tem nesse trajeto? Né? E aí a gente começou e a gente pedia para anotar o que a gente via de fato, que a gente olhasse. E o que a gente mais viu foram pessoas em condição mínima de saúde, de sanitária, nas ruas, e a gente não via. Passava pelas pessoas. Né? Tinha gente que relatava que trabalhava no centro da cidade, passava todo dia pela Praça Portugal e não se dava conta que tinha muita gente dormindo na Praça Portugal. Aí ela disse, pela primeira vez em 5 anos eu vi que tinha gente dormindo na Praça Portugal. E olha que Praça Portugal não, desculpa, Praça de Ferreira. Perdão, Praça de Ferreira. Eu passo todo dia ali e não via. Porque eu passo na carreira para chegar no trabalho. Então tem muita coisa que a gente não consegue olhar. Às vezes a gente não fala com as pessoas que estão ali do nosso cotidiano. Né? Não sei, vocês, mas vocês sabem o nome do porteiro, de quem mora em condomínio? Ou é o seu Zé? O seu Zé é maravilhoso. O seu Zé, ele trabalha em quase todos os cantos. Mas muitas vezes a gente não sabe. No nosso trabalho tem uma pessoa, às vezes a gente sabe até porque dependendo muito da empresa, né? Mas tem aquela, como eu trabalhei muito, fiz algum trabalho dentro de hospital, às vezes tinha aquelas pessoas que faziam serviço de limpeza. Chama o pessoal da limpeza. Como é o nome daquela pessoa que vem ali para fazer a limpeza? Ninguém sabia. Ninguém sabia. E ela cuidava de um andar inteiro. Mas ninguém sabia o nome dela. Era a moça da limpeza. Por quê? Porque a gente não está preocupado com o outro. A gente está preocupado em fazer e cada vez mais fazer o trabalho, uma cobrança. E tudo bem, eu não estou dizendo que o nosso trabalho não tem importância. Mas o ser humano que está ali na nossa frente também tem importância. Então por que não olhar para ele? Por que não perguntar pelo menos o teu nome? Qual é o seu nome? O mínimo, né? Qual é o seu nome? E você entende que é uma coisa, quem trabalha com serviço, por exemplo, se sente maravilhado quando é tratado pelo nome. Quando você chega num local, num restaurante, por exemplo, quando você chama o garçom pelo nome, ele se sente mais valorizado. Do que só, ei moço, ô garçom. Cria uma relação de empatia ali. Ele pergunta o seu nome, e ali vocês conseguem, né, ouvir coisas, ser melhor tratado. Tudo isso por quê? Por causa da atenção que foi dada, um pouquinho a mais. Tem várias historinhas aí que a gente ouve falar sobre a atenção, mas eu gosto de contar uma que aconteceu comigo. Né?
Eu já vi uma do cara que ficou trancado no refrigerador e o porteiro foi atrás. Todo mundo deve ter escutado essa, né? Que trabalhava numa empresa, todo dia ele entrava, dava bom dia, boa tarde, quando saía, quando ia embora. E aí ele ficou preso no refrigerador, o porteiro sentiu falta do boa tarde dele, foi procurar ele estava preso dentro do refrigerador. Né? São as histórias que a gente ouve cantar. Mas comigo aconteceu uma muito fácil. Eu todos os dias, eu morava aqui ali no centro, perto do hospital da Unimed, e eu ia para o trabalho de ônibus todos os dias. Coincidentemente, a gente pegava sempre o mesmo ônibus e o mesmo motorista. E toda vez que eu entrava, eu falava com ele, oba, tudo bom? Perguntava o nome dele, tudo, seu Antônio, falava com ele e tal. Oba, seu Antônio, tudo bem? Como é que está o trânsito hoje? O trânsito hoje está difícil, o quê? Sempre a gente tinha essa troca. Tranquilo, até aí tudo bem. Um belo dia eu vim saindo de casa e uma pessoa me chamou para conversar e eu parei ali mais alguns minutos, tá, tal. Quando eu vou chegando na esquina da Ponte Vieira, o ônibus já vinha. O sinal estava aberto e ele já vinha saindo. Eu disse, poxa, perdi o ônibus, agora eu vou chegar atrasado. Porque o próximo vai demorar muito tempo para parar. Aí também já parei de caminhar, já relaxei que ia pegar o ônibus atrasado. Para minha surpresa, seu Antônio parou do meu lado, abriu a porta, não vai hoje não? Eu digo, vou, vamos agora. Subi no ônibus e fui embora. Quer dizer, por quê? Porque a gente criou um relacionamento ali de respeito. Ele está ali, ele não tem obrigação nenhuma de, é porque ele precisa ser gentil, porque ele está fazendo o trabalho dele. O trabalho dele é dirigir, levar você com segurança de um destino ponto A para o ponto B. Mas se você torna isso algo mais amável, mais carinhoso, mais gentil, fica mais tranquilo. Né? E é coisa simples. Então a gente pode fazer esse tipo de coisa na nossa vida. Nós podemos trabalhar na nossa vida nessa situação. Tá? Ser gentil é um talento. Ser gentil é uma condição. Todos nós podemos ser gentis. Basta querer. Mas tem gente que prefere ser grosseiro. Tem gente que prefere achar que é mais importante do que o outro. O que é isso? Enterrar o talento. Eu estou pegando o talento que eu recebi, a oportunidade que eu tenho de ser gentil com alguém e estou enterrando. Porque eu prefiro ser grosseiro e achar que sou melhor do que a outra pessoa. Então a gentileza, carinho, atenção, conversa. Né? Tudo isso é saber fazer uso daquilo que nos foi dado com tanto amor, que é o talento. Os talentos que recebemos do Pai. Mas nós preferimos valorizar aquilo que é importante para nós. Né? Para que a gente entenda, eu queria muito, não sei como é que está o nosso tempo, tem 10 minutos, né? Tem uma frase do Espírito Emmanuel, que Chico Xavier psicografou, que diz assim, todo talento que não serve para o bem vira espinho na alma. Ou seja, toda vez que eu desperdiço a oportunidade de fazer o bem, eu estou escurecendo a minha alma. Eu estou deixando que há uma grande oportunidade de crescimento, de melhoramento, de condição humana, na minha condição de estar aqui como aprendiz. Sempre que eu desperdiço a oportunidade de ser gentil com o outro, de fazer o bem ao outro, eu estou escurecendo a minha alma. Vira um espinho, como diz Emmanuel. Então que nós possamos olhar as oportunidades que a vida nos dá, e olha que ela nos dá muitas, inúmeras oportunidades, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar. Nós temos inúmeras oportunidades de fazer a coisa certa. Não é a coisa certa no sentido de, não é a coisa certa no sentido de ser gentil, no sentido do amor. Lembra do amor? O amor é ação é carinho, ação é atenção. A coisa certa no sentido de amar. De levar esse verbo à sua plenitude, à sua realidade. De fazer aquilo que a gente pode fazer com o outro. De forma simples. Simples. Um bom dia, uma boa tarde. Como você está? Tudo bem? Às vezes a gente chega num determinado lugar, num colega de trabalho, e a gente percebe que ele está mais agitado do que o normal.
A gente pode chegar e perguntar, e aí, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Mas com o espírito de querer ouvir. Faça essa pergunta não por educação, mas com o intuito de querer escutar a pessoa dizer, rapaz, o final de semana não foi tão bom, tive alguns problemas, né? E se possível, leve uma palavra do Cristo mesmo. Olha, lembra, tudo vai passar, né? Como disse Maria, Chico Xavier, ou como disse Maria, não precisa dizer a Chico se não quiser, dependendo da religião do outro. Lembre-se que tudo passa. Tudo passa. Né? Só isso, só esse gentileza, só esse ato de você escutar, só esse ato de você ser atencioso, você já está fazendo bom uso do seu talento. Então que a gente clareie a nossa alma com atitudes, com comportamentos, com coisas boas, com gentileza. Eu sei que é difícil, não vou dizer que é fácil, não. Mas requer vontade. Requer desejo de querer fazer, de querer sair desse lugar comum e de querer realizar. Tem um exercíciozinho que eu gosto sempre de dizer às pessoas, eu dizer assim, diga para as pessoas, para você mesmo, que nada vai tirar a tua paz hoje. Trabalha a tua paz. Diz, olha, hoje aconteça o que acontecer, Senhor, eu estou contigo. E vai agradecendo. Vai agradecendo. E vai olhando para o outro com carinho. Vai exercitando esse olhar. É exercício, às vezes é falta de prática. A gente vive nessa loucura e às vezes a gente não tem essa prática de fazer esse trabalho. A reflexão que eu deixo para vocês aqui no finalzinho é exatamente uma pergunta, né? Que a parábola dos talentos, o objetivo da parábola dos talentos é fazer com que a gente se questione, né? O que é que eu estou fazendo com os talentos que eu possuo? É a pergunta que eu queria que vocês refletissem. O que eu estou fazendo com os talentos que eu possuo? E se você não souber quais são os talentos que você possui, dá uma olhadinha no espelho. Dá uma olhadinha no espelho. Olha para você. Se você conseguiu se ver, já é uma grande bênção. Se você conseguiu pensar no que eu estou dizendo, é uma maravilha. Outra bênção maravilhosa, a capacidade cognitiva, diante de tantas pessoas que têm problemas mentais e não têm a capacidade cognitiva. Se você consegue caminhar até o espelho, olha que maravilha. Né? Então, se você tem dúvidas, olhe para você e pergunte, o que é que eu estou fazendo dos talentos que eu recebi nessa encarnação? Boa noite.